Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, eu sou Fábio Luiz da Costa Limeira, Fábio Limeira, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. É uma alegria tê-lo conosco. E nós hoje vamos falar então sobre Fundação Católica. Fundação Católica, que história é essa? Já gravei um vídeo sobre novas comunidades. Se você quer saber o que são as novas comunidades. Novas comunidades também são chamadas, neste documento de São João Paulo II, sobre vida consagrada, também são chamados de novas fundações. Até gosto mais do termo novas fundações, embora os dois termos são bastante bonitos e têm significados próprios. Mas novas comunidades ou novas fundações, nós precisamos entender que para ser uma fundação católica, para ser uma fundação cristã, é necessário não ter boas ideias. Vamos sentar, vamos fazer surgir uma nova fundação a partir de boas ideias. Não, mas através da inspiração de Deus. Mas para entendermos antes que a comunidade Graça, Misericórdia e Paz e uma nova fundação ou uma nova comunidade precisa da inspiração de Deus, que é o que vai sustentar nos momentos difíceis, que vai dizer, não, mas Deus falou ao nosso coração. Nós precisamos entender que no tempo moderno que nós vivemos, na modernidade, existe alguns empecilhos, algumas dificuldades para que nós possamos ser santos, para que nós possamos realmente abraçar aquilo que o Cristo nos pede, que é a santidade. Então, Papa Francisco nos presenteou com uma exortação sobre o caminho da santidade no mundo atual. Caminho da santidade no mundo atual. Importantíssimo essa leitura para as novas comunidades, para as novas fundações e para todos os católicos do mundo que querem ser santo no mundo atual. E o Papa vai falar de duas heresias antigas e modernas, como eu já falei quando falava de novas comunidades. Deus é sempre novo, sempre, perenemente, traz uma novidade do Espírito para a sua igreja. É sempre novo, está sempre nos renovando. O pecado sempre antigo, sempre quer nos levar a uma vida velha. Então, quando nós falamos de gnosticismo, pelagianismo, tudo isso são heresias que acontecem hoje, mas são heresias que querem nos levar para uma vida velha. Não são de agora. E o Papa Francisco vai nos dizer sobre gnosticismo, no número 37 desta exortação, número 37, ele diz assim: graças a Deus, ao longo da história da igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade e não a quantidade de dados e conhecimentos que possam acumular. É tentar colocar, gnosticismo é tentar colocar a inteligência no lugar da graça. Não se tem graça, não se tem mais inspiração de Deus. Tudo é esforço da mente humana. Os gnósticos, confusos neste ponto, julgam os outros segundo conseguem ou não compreender a profundidade de certas doutrinas. É um fechar-se em si para compreender o mundo. E acham que conseguem compreender totalmente a Deus. Mas se nós fôssemos capazes de compreender o todo de Deus, nós não teríamos mistério. Deus não seria um mistério. Acham que só escutando uma boa música, fazendo uma boa experiência, uma boa leitura, conseguem compreender as doutrinas, compreender
o próprio Deus, para aqueles que acreditam em Deus. E olhe o que o Papa vai dizer no número 39. Número 39. Mas atenção, não estou referindo-me aos racionalistas inimigos da fé cristã. Isso pode acontecer dentro da igreja, tanto nos leigos das paróquias, como naqueles que ensinam filosofia ou teologia em centros de formação. Com efeito, também é típico dos gnósticos crer que eles, com suas explicações, podem tornar perfeitamente compreensível toda a fé e todo o evangelho. Absolutizam as suas teorias e obrigam os outros a submeter-se ao raciocínio que eles usam. Uma coisa é o uso saudável e humilde da razão para refletir sobre o ensinamento teológico e moral do evangelho. Outra é pretender reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura que procura dominar tudo. O gnosticismo, número 40, é uma das piores ideologias, pois ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento ou uma determinada experiência, considera que a sua própria visão da realidade seja perfeita. Com efeito, o gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, dando o mistério de Deus e de sua graça como mistério da vida dos outros. Ou seja, essa coisa de mistério de Deus, de mística, de uma espiritualidade mística, de inspiração de Deus, isso é coisa para os outros, ou para os grandes santos. Isso não é para a minha vida. Talvez é isso que pensem os gnósticos, e isso está nos explicando Papa Francisco. Depois ele fala de uma outra heresia, o pelagianismo. Ele diz assim: com efeito, o poder que os gnósticos atribuíram à inteligência, alguns começaram a atribuí-lo à vontade humana, ao esforço pessoal. Agora, o que substitui a graça de Deus é o nosso esforço pessoal. Surgiram assim os pelagianos e os semi-pelagianos. Já não era a inteligência que ocupava o lugar do mistério e da graça, mas a vontade. Esquecia-se de que a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa da sua misericórdia, que ele nos amou primeiro. Há um esquecimento daquelas palavras do Evangelho, e o Papa ele faz citações de Romanos, capítulo 9, versículo 16, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Deus nos amou primeiro. Há um impulso de Deus. E quando nós olhamos para essas heresias que ainda estão aí no nosso tempo, nós precisamos, primeiro, romper com elas e acreditar nas inspirações. O Papa Francisco vai nos dizer que existem duas grandes influências para que nós possamos ser santos. Poderíamos dizer duas inspirações de Deus para nós sermos santos. Uma é uma inspiração direta, que é narrada pelo Papa, que é citada pelo Papa Francisco no número 3. O que é essa inspiração direta? Ele diz assim: mas, sobretudo, somos convidados a reconhecer-nos com tamanha nuvem de testemunhas que incitam a não nos determos no caminho, que nos estimulam a continuar, a correr para a meta. E entre tais testemunhas podem estar a nossa própria mãe, uma avó ou outras pessoas próximas de nós. A sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas mesmo no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram ao Senhor. O que é essa influência direta? É a influência daqueles que olham, por exemplo, para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e dizem: mas claro que ela é santa. Ela é santa porque os pais dela, São Luís, Santa Zélia, são santos. Ela é santa porque, se nós olhamos para a sua história, a história de uma alma de Santa Teresinha, que é uma das santas baluartes da nossa comunidade, nós vamos olhar que a família de Santa Teresinha, ela vai deixar um legado para Santa Teresinha de vida de oração,
de leitura da palavra de Deus, de missa frequente, de grande devoção à Santíssima Virgem Maria, de uma busca pelas virtudes. Aí você olha isso na vida de São Luís, na vida de Santa Zélia, e diz, é claro que aquelas meninas, né, Santa Teresinha e as suas irmãs, teriam um legado maravilhoso, porque os seus pais deixaram. Alguns que talvez não gostam muito da Igreja Católica, ainda dizem, eu já escutei, é claro, aquele lá acredita em Deus porque o pai e a mãe dele impuseram essa fé. Como se apenas nós fôssemos, só pudesse ser católico aquele que tem uma inspiração direta, porque é uma inspiração de certa forma, ou para alguns uma imposição direta. E temos vários exemplos na igreja. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de 2020. Amanhã será beatificado um menino, em que seu corpo, depois de 14 anos, está incorruptível, um sinal de santidade para o nosso tempo. Um menino, um jovem que converteu a sua mãe, que falava de Eucaristia, que tinha um blog falando sobre a Eucaristia, Carlos Acutis. Esse menino, esse jovem, que quando o pai queria pagar para ele, vendo a sua profunda devoção a Jesus, queria pagar uma peregrinação para a Terra Santa, ele diz, eu não preciso ir até a Terra Santa para ver onde Jesus passou. Aqui próximo da nossa casa temos a igreja, onde eu posso ver onde Jesus está, algo parecido com isso. Então um jovem que converteu seus pais e amanhã eles podem ver ainda em vida esse rápido testemunho e a beatificação então desse menino Carlos Acutis. Assistam, procurem saber mais da sua vida. Então, temos essas inspirações diretas? Temos pais, mães que nos deixam essa herança da fé, da busca pela oração, leitura da palavra. Mas o Papa diz que também há uma outra influência, que é a influência mística, que está ligada ao mistério de Deus, mas não menos real, não menos perceptiva. Se nós estivermos atentos, nós podemos perceber isso na vida de Santa Teresinha também. Ela que tinha fortes dificuldades psicológicas em função de muitas perdas que ela teve, chega um momento que ela é curada. Eu olho para minha vida e vejo minha família em alguns momentos, lá na minha primeira infância. Hoje eu tenho 38 anos, mas lá na minha primeira infância, minha família estava bastante desregrada, vivendo o ocultismo, buscando Seixonoe, buscando tantas outras formas, mas não buscando aquele que é a nossa única salvação, que é Jesus Cristo. Mas chegou um momento que, por pura inspiração, por mística do Senhor, por essa mística, o Senhor fez com que minha mãe sonhasse com o Santuário Santa Rita de Cássia. E a partir dali, minha família voltou para a igreja, as coisas se organizaram, meus pais começaram a falar sobre a pastoral, a anunciar lá, a dar esse testemunho na pastoral do batismo. Depois entraram como tios do CLJ. E eu olho, é pura misericórdia de Deus, é pura graça. Nossa família estava indo para um abismo, tudo tendia a dar errado. Minha família se destruir, meus pais se separarem, mas por pura graça de Deus, por pura misericórdia, Deus quis nos resgatar. E esse é um de tantos outros exemplos que são perceptíveis na minha vida, de curas, milagres, sinais, maravilhas de Deus, e que tem gente que perde essa graça porque confia mais na sua inteligência ou no seu esforço do que na graça de Deus, como vai dizer o Papa Francisco. No número 8, nos é dito assim: Santa Teresa Benedita da Cruz. Pensemos que é através de muitos deles que se constrói a verdadeira história. Ela diz: à noite mais escura surgem
os maiores profetas e os maiores santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente, os eventos decisivos, da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos da nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo o que está oculto for revelado. Nós podemos perceber na vida dos santos, na vida da irmã Leônia, na vida de Santa Teresinha, que ela mesma diz que tinha uma infância muito desviada, mas que queria ser santa. Na própria vida de Santa Teresinha, na vida de tantos. Ou seja, eu quero deixar claro que esse mistério de Deus, este impulso místico do Senhor, não é para os outros, é para você, é para cada um de nós. Deus nos impulsiona. Um dia eu escutava um teólogo num curso de cristologia dizendo que essas coisas de influência do demônio, isso não existe, possessão não existem. E aí eu pensando, naquele momento, talvez eu ainda muito acovardado na minha fé, procurei ele no final daquela aula, no final da aula. Porque Efésios capítulo 6 diz, o nosso inimigo, o demônio. É claro que ele não negou a existência do demônio, porque senão ele seria um herege, estaria contra o magistério da igreja, onde no catecismo da igreja católica fala do demônio. Mas ele não acredita que o demônio possa querer combater contra nós, para que nós nos afastemos de Deus. Não existe. E aí eu falei para ele, e São Pio de Petreutina, santo da igreja católica, em que a igreja fala em que o demônio agia na vida de São Pio de Petreutina e tantos outros santos. Então, o que seria isso? E aí o professor disse, mas esses são místicos da igreja, esses são os grandes místicos da igreja. Ou seja, ele estava caindo nisso que o Papa Francisco vai nos dizer. Ou seja, são grandes místicos da igreja. Isso é para um outro tempo, quando eram grandes místicos da igreja. Mas não é para o nosso tempo. Não é para qualquer um. Então, primeira coisa, para que nós possamos entender a fundação católica. Uma fundação católica, ela precisa de inspiração. E hoje em dia muitos não acreditam mais nessa inspiração divina, nesta mística do Senhor, nesse mistério do Senhor que resgata quem Ele quer. E aí depois nós podemos também aprofundar esse termo de inspiração, nos direcionando a um outro livro maravilhoso de espiritualidade, de santo. É santo, temos que ler o livro Santos. Meu tá meio rasgadinho aqui mostrando para vocês. O livro Filoteia, de São Francisco de Sales. E o livro Filoteia, no livro 2, porque é composto por 4 livros, capítulo 8, livro 2, capítulo 8, diz assim: 3 coisas são necessárias para contrair-se um desponsório. É o capítulo que fala sobre como devemos receber as inspirações. Primeiro, há de ser proposto à pessoa de que se deseja o coração e a fidelidade. Se você não deseja fidelidade, se você não deseja ser obediente à inspiração de Deus, ela até pode passar por você, mas você não vai reconhecer ela. Então é dado essa inspiração a quem deseja viver com fidelidade à vontade de Deus. Desejar o coração e a fidelidade. Segundo, há de anuir a proposta. Ou seja, temos que estar de acordo com a proposta. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou de acordo com aquilo que o Senhor me diz. E a terceira, e mais importante, há de se dar o consentimento. Eu preciso, como uma oração com propósito, dizer, o Senhor está nos falando, mas eu vou tomar posse disso, eu vou dar consentimento e a partir de agora eu quero viver isso que o Senhor me inspirou. Assim Deus, quando quer, opera em nós,
por nós e conosco alguma coisa para a sua glória. Primeiro, nós a propõe por suas inspirações. Nós a recebemos com uma suave complacência e damos o consentimento. Meus irmãos, a inspiração ela precisa ser acolhida. Nós precisamos dar o consentimento. E agora, como surgiu a comunidade Graça, Misericórdia e Paz? Talvez por um impulso direto ao olhar comunidades novas que viviam algo que nosso coração começava a desejar. Eu também quero viver essa fidelidade. Nós conhecemos a Canção Nova, eu e a minha esposa Julie, lá no ano de 2005, 2004, 2005, e nós começamos a olhar para a Canção Nova e dizer, nós queremos viver isso. Talvez foi um pouquinho antes, 2005, talvez por ali. Acho que em 2005 nós casamos. Foi pelo ano de 2003 ou 2004. E nós olhamos e dizemos, nós também queremos viver isso. E essa inspiração foi crescendo, 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 e nós dissemos, mas nós só vamos dar um passo de sermos uma nova comunidade se o Senhor nos mostrar através da palavra. Clamamos o Espírito Santo, dissemos, Espírito Santo, fala no nosso coração, confirma se é realmente a tua vontade que nós sejamos uma comunidade. E fomos dormir. No meio da noite, minha esposa, no ano de 2006, disse que ouviu claramente a minha voz dizer, precisamos ficar juntos. Hebreus 2. Hebreus 2, precisamos ficar juntos. E ao abrir a palavra de Hebreus, capítulo 2, ela disse, ali estava a confirmação do Senhor, para que nós pudéssemos ser comunidades novas, para que nós pudéssemos ser uma nova comunidade, comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Foi no momento que Deus quis, foi no tempo que Deus quis, aquela inspiração surgiu e nós demos uma resposta, nós demos o consentimento do Senhor para sermos uma comunidade. Depois, num outro vídeo, eu falo sobre Hebreus 2. A gente pode analisar várias características também de uma fundação na palavra de Hebreus 2. Mas é importante entender que toda fundação católica, fundação cristã, não surge de boas ideias, surge de inspirações. E nós precisamos acreditar e acolher as inspirações do Senhor. Porque sem inspiração, membros, fundadores, no momento das noites traiçoeiras, nos momentos das noites difíceis, nós vamos precisar lembrar, mas lá o Senhor me falou, lá o Senhor me amou primeiro, lá o Senhor derramou a sua graça. Então, essa carta do Papa, essa exortação do Papa Francisco sobre o caminho à santidade no mundo atual, é bastante útil para que nós possamos romper com as ideologias e acreditar nas inspirações que Deus nos faz, direta ou misticamente, para uma vida de santidade. Deus tem cuidado de nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.